não posso deixar de ser redundante, agradecer, parabenizar institucionalmente e pessoalmente a todos que tornaram essa sessão possível, esse momento, a todos vocês que estão presentes. Eu escrevi um texto um pouco oitocentistamente, eu li o livro da Paula, escrevi esse texto, né, que eu vou ler. Então, nós estamos aqui num regime um pouco oitocentista, né? Estamos entre paredes, mas apanhados pelas redes, com certeza. Porque o que eu vou falar é sobre percepção, atenção e avaliação. Notas sobre o que estamos nos tornando. Bom, a precisão do rico diagnóstico tecido por Paula no livro Redes ou Paredes percorre e convoca diversos eixos de reflexão. De início, salientemos uma tensão de fundo que tende a corroer não apenas os muros das escolas, mas o modo mesmo como se configurou o pensamento e a reflexão crítica no Ocidente, ambos vinculados a temporalidades expressas na cultura letrada, que ela aludiu quando falava dos diários, né, do romance, da filosofia, como Alexandre usou também esse recuo, né? Então, essa cultura letrada, ela também engendra o pensamento crítico, né? Que é ligado a certa temporalidade, em gestos de recolhimento e antepressa cada vez mais anacrônicos. A gente aqui está fazendo um exercício assim, né? De antepressa, de concentração, de dedicação, e que requer uma atitude corporal que está se tornando cada vez mais difícil de ser mantida. A gente percebe isso, né? Bom, nesse sentido, ensinar, aprender e pensar criticamente passam, no mínimo, a se tornar problemáticos em novas e pervasivas situações de hiperconectividade, influxos constantes de informação e contatos em rede, cuja velocidade está longe de favorecer seja o andamento elaborado do pensar, seja a coesão ou a sedimentação de experiências. Ocorre-me de saída trazer para o debate um pensador que já foi tratado pelo Alexandre, já foi trazido, né? Que plenamente imerso nessa cultura letrada, intuiu com muita perspicácia, ainda que em horizontes culturais e sentidos históricos diversos, tendências à dispersão que já se instalavam no final do século XIX nas sociedades europeias avançadas. Penso em Nietzsche. E vem-me à lembrança um personagem estranho que aparece no Zaratustra, assim falava Zaratustra 2, e o Zaratustra encontra, ao sair da sua solidão, interessante também esse movimento do recolhimento para pensar, depois a saída, né, para a cidade, para a multidão. E ele encontra uma espécie de aleijado invertido. O que é isso? É alguém, não alguém que falte uma coisa, um olho, uma perna, mas um ser em que falta tudo menos uma coisa. Por isso que é aleijado invertido. O Zaratustra encontra uma espécie de imensa orelha ambulante. Olhando melhor, observa que sob essa orelha agitava-se ainda alguma coisa. Descreve então num tom que prefigura Kafka, isso é bem kafkiano, né? Porque sob essa imensa orelha havia um minúsculo caule, e esse caule era um homem. Não um homem qualquer, mas alguém admirado em seu tempo, considerado um gênio. Com lente de aumento, uma lupa, o Zaratustra pode ainda vislumbrar nesse ser um minúsculo rosto invejoso e uma alminha inflada. Esse aleijão, que é só a orelha, que tudo ouve e absorve sem qualquer filtragem, pode ser lido como um ancestral de certos efeitos que o livro de Paula também ressalta, sobretudo da exacerbação da cultura da imagem e do espetáculo, né? Grandes orelhas, grandes olhos, sem um homem, sem um corpo. Sobretudo, aliás, com um homem, mas sem um corpo. Essa cultura da imagem do espetáculo dificulta, se não inviabiliza, o trabalho filtrante e elaborador da consciência. Então, estamos aí nos referindo a instâncias que foram muito desenvolvidas historicamente, sobretudo na modernidade, né? Em um exercício de estranhamento, imagino que tipos curiosos de aleijões invertidos Zaratustra encontraria se estivesse hoje aqui no nosso século XXI. Veria, por exemplo,
jovens namorados, e são cenas frequentes, né? Que estão lado a lado, mas com sua atenção focada em dispositivos tecnológicos, passando torpedos, e-mails, olhando, digitando imagens. Já notaram isso, né? Namorados estão lado a lado, pessoas talvez até estejam se comunicando através, né? É como se tudo fosse urgente, qualquer contato ou mensagem. A antiga crítica popular à pressa, que se expressava, por exemplo, se lembra da expressão? Parece que vai tirar o pai da forca. Soa anacrônica, porque toda hora estamos tirando alguém da forca, parece, né? E são as coisas mais banais que a gente atende, né? Ou então, mais do que atual, essa expressão parece que vai tirar o pai da forca, porque a atmosfera ambiente talvez provoque mesmo sentimentos mais ou menos difusos, segundo os movimentos humores bipolares do capital, de urgência e mobilização geral, e todos os pais, os desempregados ou que ainda estão sob ameaça constante de dispensa sumária, estejam mesmo a ponto de encarar forcas. Essa atmosfera de hiperconectividade generalizada muda os tons e sentidos das antigas urgências. E aí eu acho muito engraçado, porque parece que a gente tem que atender, né? Tem que atender. São solicitações, a gente tem que estar disponível para atender. Isso me lembra muito Degas. Degas, um pintor, né? Era um grande burguês, né? Uma origem aristocrática. Ele, muito rico, tinha telefone domiciliar, que era uma novidade no século XIX. Mas ele se recusava a atender ao chamado de uma campainha ou de um sinal, porque isso era próprio da criadagem. Vejam como nós estamos nos tornando, né? A proliferação progressiva de sinais, toques, ruídos, chamados a que temos de responder, mesmo em um jantar, no cinema, numa leitura ou conversa, bem mostra o nosso grau crescente de servidão. Eu diria, lembrando a cultura letrada, de servidão voluntária, expressão tão pertinente que devemos ao século XVI a La Boétie. Como se pode notar, a velha cultura letrada ainda pode ser convocada, como nesta fala, para fertilizar nossas reflexões em pleno século XXI. Servidão voluntária, eu acho que é um tema muito oportuno e atual. Atento ao crescimento aberrante e desproporcional das orelhas em seu tempo, já o mundo da informação, né? Informação avassaladora que não era filtrada, não é à toa que Nietzsche propôs um filosofar para pequenas orelhas, tão distantes desse aleijão moderno, quanto das longas orelhas do asno, que é um personagem que aparece no Zaratustra, porque o asno em alemão, ele só faz ia, né? Ele só aquece de um modo mecânico, né? Aí o Nietzsche vai contrapor o ia do asno à afirmação trágica, mas isso é uma outra conversa. Nietzsche remete à arte da leitura, da interpretação e o pensamento, curiosamente, não à razão, ao cérebro, mas ao corpo, em especial ao estômago. Nisso ele é um pouco budista, né? Os budistas também privilegiam como órgão, não como nós, o cérebro, né? Que é um grande protagonista na cultura somática atual, mas ao estômago. Para Nietzsche, o espírito é um estômago. Pensem nisso. Não é como, é. Pensar, portanto, diz respeito ao corpo em sua função mais espiritual, que é digerir. Mas digerir não humanamente. Ruminar como animal. É mastigar e remastigar. É ruminar. O que requer, obviamente, atenção, concentração e uma necessária abertura a temporalidades mais distinguidas. Pensar equivaleria a ativar uma digestão que requer vários estômagos, tal como no processo de nutrição dos bois. Então, para Nietzsche, ser inteligente é ser uma vaca. Ele diz isso, uma vaca, a tradução em francês, ele diz no alemão, como uma vaca, mas a tradução alemã botou como uma raça bovina. Não sei por que essa estigma da vaca, né? Tão simpática. Isso é nada menos fast food, né? Nesse processo, certas potências do corpo, esse processo de ruminação, potências do corpo são ativadas e novos e recorrentes estômagos vão sendo produzidos. Eu penso que não é isso que a gente faz quando pensa, quando escreve, quando ensina. Produção de estômagos, de ruminação. Essa visão nietzschiana da arte da leitura e da interpretação como ruminação
como atividade do espírito estômago, encontrava já antecedentes na cultura alemã do final do século XVIII. Eu cito aqui um aforismo de outro Friedrich, que é o Schlegel. É um aforismo de 1797. Ele diz assim: um crítico é um leitor que rumina. Ser-lhe-ia, portanto, necessário ter vários estômagos. Ora, ou bem construímos outra versão do que seria pensar, ou bem teremos de inventar meios de implodir a monstruosidade das orelhas e olhos inflados em que vamos nos tornando, o excesso de percepção imediata em favor do adensamento do corpo de que se alimentam e possam se intensificar espíritos e estômagos. O projeto é tão complexo quanto apaixonante. Acho que é por isso que vocês estão no campo da educação, né? Devem ser heróicos e apaixonados. E está intimamente ligada à problemática das temporalidades vividas, da atenção, da concentração, extremamente ameaçadas, se não inviabilizadas, em tempos de dispersão hiperconectada. O problema da atenção é muito interessante que o século XIX estava mais atento para esses fenômenos que hoje estão mais naturalizados do que talvez nós. Por isso esse recuo ao século XIX é tão fértil, né? Já compareceu na fala do Alexandre, está comparecendo aqui. Então, o problema da atenção é remetido no final do século XIX à aceleração da vida e ao que o Query chama de industrialização dos regimes de contemplação na modernidade urbana, cinema, etc., fotografia, foi tratado no final do século XIX pelo filósofo Henri Bergson. No livro Matéria e Memória, que é uma obra-prima editada em 1896, eu acho que vocês devem ler bastante bons livros e bons autores, né? Às vezes eu digo para meus alunos, não leiam os novos não, leiam os mais antigos, né? Porque dali a gente colhe muita coisa. Depois passa a ler os outros. O Bergson explica como funciona a percepção, que a percepção funciona por reconhecimento, né? E a nossa percepção é o básico, né? Funciona por reconhecimento, portanto não é nada novo, e porque a gente precisa dotar o que nos cerca de familiaridade, para termos a ilusão de estabilidade e de podermos viver num mundo minimamente confiável, né? A gente precisa dessa ilusão. Para Bergson, a gente não percebe para conhecer, mas para agir. Isso é importante. Então, quando a gente percebe, o que a gente faz? A gente olha alguma coisa, um copo. Você faz um esboço rudimentar. Você não olha exatamente este copo, né? Você nem olha, nem percebe tanto, porque você esboça um esquema básico, as imagens, lembranças vêm ao encontro desse esquema básico e a completam. Por isso é tão difícil corrigir um texto que a gente escreve, porque a gente, na verdade, não lê tudo. A gente lê. A leitura é um processo assim fragmentário, a não ser quando você está começando a aprender, que a criança lê devagar, né? Ela lê devagar porque ele ainda não reconhece. Mas quando você já é um leitor, você lê em blocos e você completa. Por isso é tão difícil corrigir o próprio texto, né? Identificar erro e tal. Porque a gente completa com a memória. Então, o que isso quer dizer? Nossa percepção é, em geral, muito mais o passado inscrito no nosso corpo, pelo processo de atualização de lembranças por semelhança, do que a abertura para o novo, para o que ainda não é conhecido nem domesticado pelo hábito, pelo senso comum, pelo já visto e já sabido. Esse mecanismo é vitalmente orientado e fundamental para a vida, né? Porque empresta um solo assegurador à vida humana. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer é empobrecer, né? Que é só reconhecer. Implica transformar o que é potencialmente singular, único e novo em algo que não provoca nem estranhamento nem perplexidade. Por isso que os artistas se detêm, né? Suspendem completamento do esboço pelas lembranças, pelo passado, para poder se colocar numa situação de disponibilidade para o ser, né? Estou usando termos um pouco heideggerianos aí. A percepção, em geral, funciona nesse sentido. Ao mesmo tempo que nos ajuda a agir, por exemplo, quando você está diante de uma porta, abrir uma porta. Existem patologias que é exatamente a desmontagem desse mecanismo básico de reconhecimento. Conhece uma síndrome de burnout?
que a gente traduz por queimou o relé, né? Burnout, queimou tudo. Então, não é que as lembranças tenham sumido, elas apenas perderam a potência de se atualizarem. E também o real perde o apelo de chamá-las, né? Então você está diante de uma porta e não sabe o que fazer com ela. Na verdade, quando a gente abre uma porta é porque a gente percebeu e o passado em nós consegue abrir a porta, né? A percepção funciona em geral nesse sentido, nos ajuda a agir, como por exemplo abrir uma porta, mas aplana, domestica e familiariza o que se apresenta diante de nós, que funciona então como um mero esboço a ser completado pelo passado em nós. Por isso, aliás, tudo é tão novo, pouco tedioso para as crianças pequenas, já notaram? Elas estão o próprio encantamento. Nada ou muito pouco lhes é ainda familiar, pois seu estoque de lembranças ainda está sendo constituído. Enquanto elas não reconhecem, abrem seus olhos curiosos e maravilhados para tudo que as cerca. E a gente tem inveja, né? Diz Nietzsche também. Na outra ponta, o adulto, julgando tudo conhecer e já ter visto, ele se entedia e desencanta o mundo. A não ser, como nos lembra a arte e, por exemplo, Guimarães Rosa no conto O Espelho, a seguinte frase, que é uma chamada de atenção para a gente não reconhecer, mas suspender o reconhecimento e abrir portas de percepção intensificada. Diz Guimarães Rosa, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fecha aspas, que é uma boa indicação para os adultos que se esqueceram das crianças que foram, né? Para escapar ao mero reconhecimento em direção a algum possível conhecimento, será preciso, portanto, barrar essa atualização praticamente automática de lembranças que vem preencher e completar, por semelhança, esquemas perceptivos rudimentares. Isso é um bergsonismo dito em 3 linhas, né? A atenção, e aí o Bergson se debruça sobre a atenção. A atenção é exatamente uma atitude corporal que nós podemos adotar para suspender temporariamente essa enxurrada de passado que tende naturalmente a preencher as percepções presentes economicamente lacunares. Então é interessante que a atenção é isso, é você suspender o reconhecimento, o passado em nós, para aprender algo possivelmente singular e novo, né? Trata-se de uma conversão da atenção, de uma concentração como atitude corporal buscada. Então, explicando o funcionamento da percepção atenta, o Bergson refere-se curiosamente a uma tecnologia da época que é o telégrafo. O telégrafo exigia a ratificação das mensagens enviadas, né? A atenção funciona para Bergson como um circuito. A cada vez que perpassamos as linhas de um objeto, impedido o seu completamento automático, alarga-se o campo da memória, vocês entendem? Essa filtragem sucinta do passado, não se operando, abre-se em nós o manancial do passado, ampliando-se o leque de conexões possíveis com outras percepções e lembranças. Essas conexões que vão sendo abertas, né, não são mais orquestradas por meras semelhanças, mas propiciam uma abertura para o trabalho mais sutil das diferenças. Bacana, né? Estou fazendo aqui um elogio da atenção. É isso que vocês estão fazendo agora, esse exercício corporal que vocês estão fazendo com vocês mesmos, né? Espera-se. Mais ou menos, dependendo, né? Isso parece bem o que tentamos fazer conosco e com nossos estudantes quando nos dispomos a pensar e a ensinar. Suspendemos o já conhecido, o mero reconhecimento, obstaculizamos a atualização imediata do passado semelhante, criamos uma certa tensão para manter o não familiar em sua condição de diferente, indomesticável, né, a fim de que algo ainda não percebido se apresente, o que em geral vem acompanhado por um patos de alegria. Como dizia Deleuze, é tão raro termos ideias que deveríamos dar uma festa toda vez que elas nos vêm. Aliás, ideias já são festas, muitas vezes mudas, solitárias e sutis, pequenas festas tão presentes no livro da Paula. Entretanto, aí essa é a problemática. Em meio ao alarido ensurdecedor da cultura midiática e do espetáculo, permanecemos, em geral, sob o império do reconhecimento e da doxa, da velha opinião
clássica rival da filosofia desde os gregos antigos. Em tempos de dispersão, não admira que sair de automatismos, que é o que a gente mais tem impregnado no nosso corpo, né? Com todas essas chamadas, contrariar o mecanismo do mero reconhecimento, dedicar atenção concentrada e tempo para aceder ao ainda não visto ou sabido, passa a ser quase um esforço heróico. Então eu considero a educação nesse sentido um heroísmo, um ato heróico de resistência cada vez mais difícil no nosso mundo. Tudo parece conspirar contra tal esforço. Nossa ansiedade produzida, né? Corpos impacientes, né? Entrando e saindo de aula, né? A dificuldade de ficar um tempo que seja concentrado em algo. A pressa pela satisfação, pelo prazer imediatos. São alguns dos fatores, né? Que se encravaram nos nossos corpos e tornam difícil, né, essa suspensão do reconhecimento. Estamos, de fato, bem distantes de um velho adágio grego bastante citado por Platão, que era um dos princípios da paideia grega. Eu adoro é uma expressão grega, kalepá takalá. As coisas belas são difíceis. Eu adoro dizer isso para meus alunos, as coisas belas são difíceis, porque a gente está na era da facilitação, né? A menos que se invente outra noção acerca do que seria pensar, as atitudes corporais requeridas e produzidas pelo excesso de percepção desatenta, pela corrosão da dedicação, não conspiram em favor das belas dificuldades. Não se trata de lamentar essas novas situações, que terão também seus sabores, mas de discutir de que modo e para que capturar a atenção de estudantes, convidá-los à variação de atitudes corporais nessa disputa acirrada pela atenção, nesse ambiente de fragmentação incessante, produtora de níveis flutuantes e variáveis de atenção. Esse que é o problema, né? Eu digo sempre para meus alunos que eu começo um curso dizendo, olha, estamos aqui numa luta, eu vou tentar capturar a atenção de vocês e tenho muitos rivais muito mais poderosos do que eu, mas vou tentar fazer isso. E aí, para discutir essas questões, eu vou me encaminhar para isso, relativas à percepção e à atenção, permanece um vetor a ser examinado, que é o tempo, o vetor temporal. É isso que eu queria agora, né, me dedicar um pouco. De novo, encontramos em Nietzsche, que já foi aqui citado, uma curiosa elaboração acerca da temporalidade relativa ao pensar, que pode funcionar, talvez, como uma pista fértil para nossas discussões acerca de ensinar a aprender e pensar em tempos de dispersão hiperconectada. Embora a noção de digestão divina, de ruminação, requeira um tempo mais distendido, parece mais afinado com aquelas práticas e tecnologias modernas que Paula começou mencionando, então essa ruminação requer um tempo distendido, dedicado. No próprio Nietzsche, uma certa velocidade intensiva também constitui a vivacidade reflexiva e atenta. E aí, quando ele comenta o uso de aforismos, que ele usa aquela, né, estilisticamente aforismos, uma forma sintética, quando produz pensamento, Nietzsche enuncia um efeito pretendido. No parágrafo 257 de Além de Bem e de Mal, aludindo à brevidade do estilo aforístico, né? Que solicita certo tipo de aproximação, de apreensão, um ritmo ágil, esperto, bailarino, ele esclarece que, para lidar com problemas profundos, aplica o seguinte método, o dos banhos frios. E olha que é banho frio, não nos trópicos, né? Na Alemanha. Na expressão sintética que o alemão permite, ele usa a seguinte expressão, schnell hinein, schnell hinaus. Algo como entrar e sair rapidamente. Tchum, tchum. Bom, caberia então praticar, e esse talvez seja uma das nossas tarefas em termos de temporalidade, né? Nessas instituições e fora delas, praticar esse paradoxo e oferecê-lo a nossos alunos. A lentidão laboriosa do ruminar, aliada à rapidez energizante de banhos gelados em climas frios. Talvez o aquecimento produzido pela digestão ruminada seja o que melhor prepara para o choque dos banhos frios vivificadores. Não precisaríamos, portanto, de temporalidades historicamente ralentadas para pensar. Não precisaríamos, como se diz, parar para pensar. Já notaram? Eu tenho horror a isso. Vamos parar para pensar. Porque parar para pensar, como assim? O Nietzsche só pensava em movimento, inclusive. Bom,
Podemos pensar nos movendo no caos vivo do presente, na condição de dispersão, inventando intensidades resistentes. Ruminação e duchas frias. Isso seria meu método educacional por excelência. Afinal, como escreveu o poeta brasileiro Murilo Mendes, no poema Pré-História, 2 versinhos que eu nunca esqueci. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Quando li numa aula de literatura aos 15 anos esses versos inesquecíveis, vislumbrei que o caos é nascedouro de toda a música e que talvez só no caos se possa efetivamente tocar piano. E não é o que estamos fazendo, por vezes, nos momentos mais felizes, dedilhando nossas teclas, como faço enquanto escrevo, eu estava escrevendo, né? Ou emitindo voz para compartilhar polifonicamente ideias, como agora? E não seria o caos a matéria do pensamento, magma que a doxa mal recobre com seu manto de signos e recognição? Vivemos, talvez, ao contrário do que a gente poderia lugubremente avaliar, uma condição das mais favoráveis ao pensar, exatamente nesse horizonte histórico-cultural em que as mantas do senso comum e o esgoto de imagens que recobrem o caos se revelam por demais curtas e insuficientes. Colocada nessa perspectiva, talvez a tarefa de ensinar e aprender esteja até mesmo especialmente favorecida. Mas é claro que, para colocarmos em prática essa temporalidade paradoxal, a um tempo distendido e veloz, esbarramos em toda sorte de dispositivos tão bem mapeados no livro da Paula, produtores de fluxos acelerados, financeiros, informacionais, midiáticos, instauradores de uma lógica generalizada que nos suga e governa, de deletabilidade e de obsolescência imediatas, né? Das relações humanas, dos objetos. Gostaria, para terminar nesse sentido, de colocar o livro de Paula em diálogo com um trecho do breve livro do José Gil, que é um filósofo português, publicado em 2009, que se chama Em Busca da Identidade, o Desnorte. No diagnóstico de Gil, também inspirado na biopolítica Foucaultiana e no controle deleuziano, a figura social de nosso século XXI seria a do homem avaliado, uma versão atualizada daquilo que Foucault e depois Deleuze chamaram de um homem endividado, né? Quer dizer, na verdade, o Deleuze, né? O homem confinado, o homem da disciplina, o homem endividado, o crédito, né? O cartão, a dívida eterna, o homem desse capitalismo tardio, como Deleuze mostrou, né? Gil salienta que a avaliação não se aplica apenas, aí a avaliação é importante na educação, né? Não se aplica apenas, atualmente, ao sistema educativo, mas abarca todo o campo social, funcionando, e aqui eu cito Gil, como um diagrama transversal a toda a sociedade. Em sua condição diagramática, hierarquiza, seleciona, integra e, sobretudo, exclui. Isso é, a avaliação só integra para estabelecer nuançados graus de exclusão, tendo por horizonte padrões inalcançáveis e infinitos. Então, reparem, os padrões não têm mais norma, tem um padrão inalcançável e infinito. Isso é um dispositivo de exclusão. Vocês entendem? Parece que é de inclusão e de avaliação, mas é, sobretudo, tem como produto, como não tem norma, tem um horizonte infinito de aperfeiçoamento, é sempre excludente, né? Isso em todas as esferas da vida, como, por exemplo, estar idealmente mais do que bem, estou ótimo, exibir mais do que saúde, espetacular, né? Tem gente que fala isso com a boca cheia, espetacular. Eu fico sempre intimidada, como assim? Espetacular. Bom, parece desumano, né? Mais do que bem, exibir mais do que saúde, não se deixar envelhecer jamais, se autossuperar sempre, nunca se acomodar ou aposentar. Isso é interessante. Então acaba a aposentadoria junto com esse paradigma do, né, ausência de modelo, ausência de norma e perfectibilidade infinita como um mecanismo de produção de exclusão. Ouvem-se aqui ecos daquilo que o Deleuze intuiu como individual. Lembram disso? No texto sobre controle, ele diz: não seremos mais o indivíduo, que não se divide, mas seremos o individual, aquilo que vive se dividindo, em competição eterna consigo mesmo.
Já nos distanciamos, então, como o Deleuze sugere, do indivíduo disciplinar, aquele que não se dividia, para nos assemelharmos ao ser cindido em eterna competição com os outros e consigo mesmo. É terrível, né? Você nunca está satisfeito, você nunca termina nada. Está sempre em dívida, uma dívida exponencial. Né? Nos anos 60, um famoso programa televisivo, os poucos daqui da minha geração vão se lembrar, de perguntas e respostas que mediam conhecimentos variados enciclopédicos, chamava-se O Céu é o Limite. Para o atual homem avaliado, não há mais esse teto ou limite, não há mais céu. Sempre se pode e se deve buscar ir além, estar inquietantemente motivado para essa corrida alucinada e sem tréguas. Eis nosso inferno particular. Como seres em perpétua avaliação, os individuais passam a se medir por suas posições em escalas de performance constantemente atualizadas. Inevitavelmente, os expelidos dessa corrida tendem a se constituir como legiões. Não é à toa que se produzem sensações de inadequação, incompetência e inferioridade, fontes de imensos sofrimentos, muitas vezes medicalizados, como variados níveis de depressão ou como transtornos de ansiedade. Vocês sabem que a proliferação, tanto do diagnóstico quanto da medicalização, é imensa no campo da ansiedade e da depressão. Pois o diagrama da avaliação faz com que os indivíduos, em vez de se identificarem e discutirem essa lógica, que é o que a gente está tentando fazer aqui, para isso serve o pensamento, em vez de discutirem essa lógica, a naturalizem, a incorporem, que é uma coisa tristíssima, e adoeçam disso, né? Convencendo-se de sua própria inferioridade, de seu impoder contra o paradigma do empowerment, né? Do enhancement, tem que ser dito em inglês, né? É mais poderoso. Então, convencendo da sua inferioridade, do seu impoder, tanto face ao avaliador, quanto ante a nebulosa imagem ideal. José Gil cita oportunamente umas afirmações do Jacques-Alain Miller no livro Voulez-vous être évalué? Vocês querem ser avaliados? 2 frasezinhas. A comparação é com efeito o núcleo da avaliação. Outra. A avaliação visa a autocondenação pelo sujeito. Eis como procede, segundo Gil, o diagrama avaliação. Em primeiro lugar, captura forças livres, fixando-as hierarquicamente em relações de poder. E, ao fazê-lo, submete a singularidade do indivíduo a um crivo geral, em que se comparam, se quantificam, se qualificam competências. Como esses padrões estabelecem graus máximos, e eu diria virtualmente infinitos, de poder e de saber, induzem necessariamente sentimentos de impotência, inadequação, insatisfação, angústia, inferioridade. Reparem como no mundo de vocês isso está cheio, né? Pelo menos na minha volta isso está lotado, a menos que você pense e flagre isso. Eu acho que é uma possibilidade de terapêutica até, de pensamento nesse sentido, a reflexão. Então, embora esse diagrama esteja atravessando todo o campo social, é na educação escolar, em todos os seus níveis, que ele se manifesta de modo talvez mais evidente e direto. Mas atentemos para a novidade da situação. Não se trata do mesmo gesto de avaliar provas, exames, conclusões de curso, diplomações, nos moldes da educação moderna, normalizadora e disciplinar, porque havia uma norma, né? Também nesse sentido, algo da empresa, sua alma, se sobrepôs à tradição escolar. Isso é rede, né? Embora a gente esteja entre paredes. Em vez da velha opção aprovação-reprovação, no culto da performance otimizada, se produzem interminavelmente graus diversos, diferenciados e certamente mais sutis, não menos operantes, de reprovação ou exclusão. Foi a norma que perdeu seus contornos nítidos, não estou com a menor saudade da norma, tá? Diga-se de passagem. Mas perdeu seus contornos nítidos, volatilizou-se, dilatou-se e condensou-se na nuvem, inoculando nos corpos sensações de inadequação, tristeza e impotência. Eis uma das faces daquilo que Paula Sibilia, no livro, em uníssono com uma pesquisadora chamada Cristina Correia, chama de sofrer por superfluidez. Isso é sofrer por superfluidez, porque é fluido, né? Esse parâmetro não é mais gradativo e nem tem horizonte de céu, né? O limite. Para tais dores e sensações, se oferecem tanto proliferantes rubricas psiquiátricas, cada vez
né, aumentando nos DSMs consecutivos, quanto novos produtos da indústria farmacêutica. Pois bem, para finalizar, nesse quadro brevemente traçado, buscando dialogar com as perplexidades que subjazem as reflexões e indagações de Paula, esta fala também é performativa, na medida em que aposta na potência do trabalho intelectual e coletivo, como aqui estamos fazendo, para contribuir para a compreensão do presente, afiando as armas da resistência. E resta ainda, para concluir, registrar um outro contraponto, um último contraponto ao diagrama da avaliação, a curiosa alegria. A festa que acompanha de modo por vezes tão solitário e silencioso as aventuras do pensamento crítico. E tendo ao meu lado nessa mesa 3 brilhantes e queridos ex-alunos e orientandos, momento de emoção, não deixo de testemunhar que uma das riquezas do ensino-aprendizagem diz respeito ao que passa por nós. Uma das graças de envelhecer é o tempo, né? Ser testemunha do tempo. Então, essas alegrias, dessas coisas que passam por nós, nos deixam, seguem além, por vezes retornam, em um diálogo cada vez mais enriquecedor. Talvez algo desse sentimento alegre e amoroso esteja também expresso no aforismo de Nietzsche, no qual ganha voz a rara alegria do pensador e do artista quando vai envelhecendo. E eis, para terminar, o aforismo 2009 de Humano Demasiado Humano 1, intitulado Alegria na Velhice, como um presente para os professores e educadores aqui presentes. É também um estímulo, né? E eu vou ler. O pensador ou artista que colocou o seu melhor si mesmo em suas obras sente uma alegria quase maldosa ao ver seu corpo e seu espírito sendo paulatinamente alquebrados e destruídos pelo tempo, como se, escondido em um canto, observasse um ladrão arrombando seu cofre, sabendo que este está vazio e seus tesouros estão a salvo. Obrigada.